Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Salvador, e antes de eu fazer parte da equipe do Murilo, eu realmente estudei tudo muito a fundo e eu aplicava constantemente no dia a dia, até que um dia o Murilo me chamou pra trabalhar com ele, ajudando outros homens nesse processo também. Hoje eu faço parte da equipe do Murilo, acompanhando os alunos mais de perto em toda essa parte de comunicação, presença social, relacionamento. Então eu participo dos bootcamps presenciais, entrego as mentorias online, mentorias em grupos, mentorias individuais e acompanho os alunos de perto em toda essa parte de evolução social na prática. E hoje uma das coisas mais legais que eu vejo trabalhando com isso é acompanhar a transformação que muitas vezes os próprios alunos achavam que era impossível pra eles. Porque muita gente chega aqui acreditando que nasceu tímido, nasceu travado, ou sem jeito pra falar com mulher, quando na verdade nunca teve direcionamento, ambiente e exposição prática o suficiente. E hoje o que eu quero contar pra vocês é justamente o caso do Will, que foi um dos casos que mais me marcou nesse sentido. Porque ele chegou no bootcamp, que é a nossa mentoria presencial, com uma dificuldade social muito grande. Inclusive, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção no começo foi que ele praticamente não conseguia manter contato visual. Quando a gente foi cumprimentar ele, apertar a mão dele, ele desviava o contato visual o tempo todo. Então dava pra perceber claramente a insegurança social e a falta de confiança que ele tinha naquele momento. Outra coisa que chamou bastante a nossa atenção foi que ele comentou que fazia mais de 10 anos que ele não se relacionava com alguma mulher e que tinha muita dificuldade, principalmente em ambientes sociais, festa, balada, enfim, todos esses ambientes com mais gente, né, de interações com pessoas novas. E no caso dele ainda existia um detalhe específico que agravava mais a situação, que ele é autista. Não parece, mas eu sou autista. Sou um cara que tem problema em perceber sinais sociais, sinal de interesse, essas coisinhas assim. Então existia uma dificuldade ainda maior na parte social, leitura de ambiente, condução de conversa, né, confiança dele nas interações. E uma coisa muito importante sobre o caso dele é que a gente não tentou transformar ele em outra pessoa. A gente não tentou fazer ele virar o cara mais extrovertido da balada ou criar um personagem artificial. O foco foi trabalhar o posicionamento, a presença social, a comunicação e a exposição prática. Então durante todo o bootcamp a gente começou a corrigir pequenas coisas que parecem simples, mas que na verdade fazem muita diferença. O contato visual, a postura, o tom de voz, a forma de conduzir as conversas, tensão, os picos de emoção, teasing, flirting e principalmente a exposição social constante. E conforme os dias foram passando, dava pra perceber uma mudança muito clara no comportamento dele. Não só eu, mas a família dele e os caras que participaram junto do bootcamp com ele também notaram essa diferença. Dá só uma olhada. Porra, o Will no final do bootcamp era outra pessoa. A família dele tava falando isso pra ele. Conheceu o cara em 2 dias. A família do cara, que conhece o cara há 40 anos, tava falando assim, olha, você tá diferente. Nossa, parece que você tá ficando outra pessoa. Tipo assim, a postura dele mudou, até a linguagem corporal dele já era outra. Você viu o cara que era mais fechado, corcunda, parece que ele já tava mais aberto, assim. Porra, o cara tem uma condição ali que a gente sabe, né, que altera tudo isso. Às vezes ele tá anos ali fazendo alguns tratamentos aí até com psicólogo, sei lá, e às vezes ele precisava de um bootcamp. Ele começou a ficar mais confortável socialmente, mais leve, mais espontâneo. Ele começou a brincar mais, conversar mais, se expor mais e perder muito daquela tensão absurda que ele tinha no começo. E o mais interessante é que os resultados começaram a aparecer naturalmente. Ele começou a conseguir interagir muito melhor com as mulheres, conversar, criar conexão, socializar e principalmente perceber que o problema nunca foi a aparência ou alguma coisa de errado nele. Faltava experiência, faltava prática, faltava ambiente, direcionamento. E o caso dele mostra muito isso. Muitos homens hoje não têm um problema sem solução. Eles só passaram anos demais sem exposição social, sem referências masculinas fortes e sem viver experiências reais. E o mais legal de tudo isso é que os resultados começaram a aparecer de uma forma muito natural. Ainda durante o bootcamp, ele já conseguiu viver coisas que fazia muito tempo que ele não vivia. Inclusive, no próprio bootcamp que ele participou, ele conseguiu beijar uma mulher na balada. E pra muita gente isso pode parecer uma coisa super simples, mas pra ele aquilo representava uma quebra de crença absurda. Porque ele era um cara que chegou ali completamente travado socialmente, sem confiança, sem conseguir manter um contato visual e há mais de 10 anos sem se relacionar com alguma mulher. E depois disso, a evolução dele continuou. Tanto que mais pra frente ele participou de um reality com a gente, e aí foi muito louco de ver a diferença, porque ele já tava mais confortável socialmente, muito mais leve, muito mais espontâneo, e nesse reality ele conseguiu beijar 3 mulheres na balada. Então você começa a perceber que o cara chegou no começo sem conseguir olhar no olho de outra pessoa, seja homem, mulher, e agora ele já tava conseguindo socializar, gerar conexão, flertar, e viver experiências que antes pareciam impossíveis pra ele. Inclusive esses dias foi até engraçado, porque às vezes ele sumia completamente, e eu falava, caralho, cadê o Will? E quando eu ia ver, ele tava conversando com um grupo de pessoas diferentes. E hoje vira e mexe ele me manda foto em encontro, viajando, tendo várias experiências com mulheres, saindo, conhecendo gente nova, coisas que simplesmente não faziam parte da realidade dele antes. E eu acho que isso mostra uma coisa muito importante pra todos vocês. Quando um homem melhora a comunicação, a presença social, o ambiente e começa a se expor mais, a praticar mais, a vida inteira dele começa a mudar de um jeito que vocês não fazem ideia. Não importa se você não tá no shape, se você não tem cabelo, ou qualquer outra crença que você tenha que te impeça de fazer tudo isso. O Will é a prova disso.